Gente, bom dia. Para mim é muito legal poder conversar com vocês, falar um pouquinho do que eu tenho pensado, um pouquinho do que eu tenho ouvido, um pouquinho do que eu tenho refletido de Deus, e que a gente possa trocar uma ideia, bem como o Cal falou. Não tenho a menor pretensão de tentar dizer para você o que é certo e o que é errado. Aliás, quando eu leio a Bíblia, eu também acho que ela não tem nenhuma pretensão de tentar me dizer o que é certo e o que é errado. Eu vejo a Bíblia mais como um livro de sabedoria, um livro que me traz conhecimento, que me traz parâmetros, muito mais do que tentar me colocar numa jaula, numa gaiola, ou tentar me dizer como eu devo ou não devo agir. O nosso ambiente, a nossa religião é a liberdade. A nossa religião não é um aglomerado de leis, de regras. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, que aquilo que eu ouvi de Deus possa gerar frutos de liberdade em você, não o contrário. Eu estava meditando essa semana inteira sobre algumas coisas. Meus pais, eles estavam lá em casa, meu pai foi fazer uma cirurgia e ele veio passar uns dias lá em casa porque a cirurgia era aqui em Curitiba. E vendo meu pai ali, eu não consegui deixar de pensar em quando eu era criança. Eu fui criança na década de 90, não sei se tem mais alguém aqui que foi criança nessa época. O Ciro foi na de 70, né, Ciro? Foi na década de 90. E cara, eu tava lembrando, ele tava até tentando convencer a Diane de um carro que eu quero comprar. Alguém adivinha uma caminhonete que é meu sonho? É tropical. F1000. Qual? C10. C10 D20. Uma veraneio. Meu sonho é uma veraneio fechada até o final, com aquela bundinha sobrando assim, aquela pontinha. A Diane não consegui convencer ela, mas um dia ela vai chegar lá em casa, eu vou ter trocado a Spin pela veraneio. A década de 90 ela foi muito legal. Eu não sei se você viveu nela, mas foi justamente a época que minha família se converteu. Minha família ela vinha de uma outra religião, vinha do espiritismo. E quando a gente se converteu, eles estavam recém-introduzindo guitarras na igreja, esse tipo de coisa, sabe? Não tinha muito na igreja que a gente ia, acho que não tinha muito em outras igrejas. E era uma época muito divertida, a gente via os cultos, era bem diferente, tudo era claro, só tinha luz branca, né? Você não tinha outro tipo de luz, e a guitarra já era escandaloso demais. Você começava a tocar algumas músicas tipo de rock, coisa assim, e aquilo lá já era muito legal, era muito diferente. Você gostava de falar que você era evangélico e que você ouvia rock, né? Que você era evangélico e você ouvia Oficina G3. Isso era o máximo que existia de radicalismo gospel naquela época, né? Então você colocava... Em algumas casas isso ainda era de Satanás. Eu não podia assistir Pokémon, mas Digimon minha mãe deixava porque não estava na lista de proibição do pastor. Então eu dava um jeito de assistir essas coisas. Mas era muito divertido crescendo na década de 90. A gente fazia coisas diferentes. Eu vivia absolutamente na rua desde os meus 5 anos de idade. Ninguém ficava olhando, não tinha creche pra gente, não tinha esse tipo de coisa. A gente crescia na rua, brincava na rua, soltava pipa, jogava bola. Era uma década muito diferente, né? À toa que muitas vezes a gente se vê com uma certa saudade do passado, tentando olhar para trás. E eu fui fazendo um esforço de memória, lembrando das coisas que eu fazia. Esses dias eu levei a Ti para a cidade que eu morava, e lá a gente tomava tubaína no saquinho. Já ouviu falar nisso? Você acabava de jogar bola, estava um sol de 42 graus, e você queria tomar alguma coisa. Você pegava 25 centavos, você comprava uma garrafa de tubaína, o tiozinho colocava dentro de uma sacola, com um canudinho, e você saía tomando assim. Eu levei ela para tomar, quase teve um ataque de tanto açúcar que tinha dentro da tubaína. Era uma delícia, era gostoso você ser livre, andar livre. Não lembro de ter tênis, não lembro de ter chinelo, era tudo descalço mesmo o dia inteiro. Ia para a escola e já voltava correndo para o campinho. E eu comecei a lembrar essas coisas quando meus pais estavam ali, foi muito gostoso. Mas depois eu comecei a refletir com um pouco mais de profundidade. Eu falei, eu acho que a década de 90 não foi tão bom assim. Também tiveram coisas que não foram tão legais. É gostoso ficar lembrando do passado e tentando comparar o passado com o presente. Você viu aqueles vovôs que falam, na minha época as tortas não eram desse jeito, elas eram bem melhores do que essas que vocês comem. Na minha época a gente tinha carro de verdade. Na minha época as músicas é que eram boas, essas músicas que vocês têm não são legais. E eu vi que eu estava meio nessa e comecei a pensar, e o que tinha de errado naquela década? O que tinha de errado naqueles anos que eu vivia? Eu comecei a lembrar então que foi sem dúvida a fase mais difícil da minha vida foi a infância, até hoje. Eu lembrei que por muitas vezes o meu pai chegava em casa alcoolizado e a gente tinha dias terríveis dentro de casa. Eu lembro que quando dava 6 horas da tarde, se o caminhão do meu pai não apontava na esquina, eu sabia que aquela noite ia ser um inferno. Eu sabia que ele tinha parado para beber e que alguma coisa ia dar muito errado.
Meus pais, eles começaram a perder dinheiro, começaram a perder patrimônio. Imagino que o pai de muitos de vocês também, nessa fase de muita instabilidade econômica no país, passou por uma série de sofrimentos. E eles saíram do status de ser rico, na cidade onde nós morávamos, para viverem de favor no fundo de uma casa. Eu lembro que algumas vezes a minha mãe me mandava ir na casa da minha avó bem na hora do almoço. Só fui imaginar anos depois, porque ela ia passar o almoço sem comer e que eu ia na casa da minha avó para poder almoçar junto com ela. Eu me lembrei de uma ocasião que meu pai, ele chegou em casa já à tarde da noite. Meus irmãos estavam na faculdade, na escola, eu não me lembro bem. Eles estudavam à noite porque trabalhavam de dia. E eu ouvi o caminhão dele vindo bem de longe. Normalmente eu não ouvia tão de longe assim. E eu ouvi os sons de galhos quebrando. Ele provavelmente estava tão embriagado que ele ia batendo de um lado para o outro da rua, quebrando os galhos que vinham. Quando ele chegou em casa, antes de ele chegar, eu estava absolutamente aflito. Eu tinha 9 anos de idade. Eu sabia que aquela noite ia ser terrível. Eu já comecei a orar, meu coração começou a palpitar. Ele abriu o portão, quebrando absolutamente tudo, com bastante agressividade. Eu tinha instalado, sabe esses arquinhos de cabelo? Eu tinha instalado um deles no portão, porque quando abria eu fazia pá. Eu sabia que era meu pai e eu já ficava preocupado. Então aquilo era um sinal de que eu precisava arrumar as coisas em casa. Eu estava sozinho naquele dia, minha mãe já estava preparada para dormir. Eu fui do lado dela porque eu sabia que alguma coisa podia acontecer. Ele chegou em casa, enquanto eu estava ali, ele começou a agredir minha mãe. E eu não sabia o que fazer, eu tinha 9 anos de idade, eu não sabia para onde correr. Eu lembrei do pastor, eu falei, eu vou correr para casa do pastor. Eu morava num bairro ruim da cidade, mas o pastor morava no pior bairro da cidade. Era uma favela, tipo um complexo habitacional, assim, não existia nenhuma rua asfaltada, as casas não estavam terminadas, era do lado da linha do trem. E eu morava aproximadamente a 15 minutos caminhando da casa dele. Mais 15 minutos, muita coisa poderia acontecer com a minha mãe naquele tempo. Aí eu peguei e saí da casa, e eu lembro que eu fui correndo naquelas ruas de chão, em direção desesperadamente à casa do pastor, mas eu era uma criança obesa. Você já viu uma criança obesa correndo? Desesperada. Eu caí no chão no mínimo 5 vezes enquanto eu corria para a casa dele. E era um chão que pelo menos era de terra, pelo menos não ralava o joelho. Mas eu lembro que tinha muita gente nas calçadas. Elas viram o desespero na minha cara, eu estava chorando de soluçar. Deveria parar de pregar agora. Elas me viam chorando de soluçar. Elas me viam desesperado. Elas não faziam nada além de comentar uma com as outras. Elas não faziam nada além de olhar uma para as outras e falarem alguma coisa sobre mim. Se elas tinham pena de mim, se elas tiravam sarro de mim, eu nunca vou descobrir. Eu sei que elas me viam nos olhos, eu olhava nos olhos dela com olhos de desespero. Ninguém parou para me ajudar naquele dia. Eu sabia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo lá em casa. Eu cheguei, consegui encontrar o pastor. Quando eu contei com o pastor, ele não teve coragem de ir lá na casa. Ele ligou para a polícia. Ele chamou a polícia para a polícia ir até lá. Mais tarde a polícia nunca foi lá. A polícia tinha medo. Mais tarde eu fui descobrir que pelo menos nessa cidade do interior onde eu moro, os policiais são os CDFs da escola. Lembra um CDF da escola que você estudava? Você consegue imaginar ele policial? Mas ele é mais provável de passar no concurso público. Os caras marrentões não conseguiam passar, os caras que estudavam passavam. E esses caras eram super medrosos. Eu descobri depois que eles sempre chegavam depois que tudo tinha acabado, justamente para não ter que ter nenhum tipo de ação. E esses caras nunca apareceram lá. Eu fiquei um tempo ali na casa daquele pastor, e a próxima cena que eu me lembro é da minha mãe andando perto da linha do trem, luz bem baixa, era uma região muito parecida com uma favela, luz bem baixa. Eu vejo ela seminua, ela estava só com tipo um avental, alguma coisa assim em cima dela, dava para ver toda a nudez dela ali. Ela estava totalmente ensanguentada, chorando sozinha. E ela veio na minha direção. O abraço que eu dei nela naquele dia, eu jamais ia poder entender. Minha esposa jamais vai entender. A fragilidade dela exposta. Meu pai tinha tentado queimar ela com ferro de roupa. Ele tinha batido nela a noite inteira e tinha tentado dar um tiro nela naquela noite. Por alguma razão ele estava tão bêbado que ele não conseguiu colocar a arma na espingarda que ele tinha. Essa semana eu estava trabalhando
Eu sou muito próspero, Deus me abençoou muito. Tenho uma empresa que atende várias regiões do país, eu tenho mais de 10 mil alunos. Eu trabalhava durante o dia, chegava em casa à noite essa semana. E todo dia que eu chegava, eu via um velho em cadeira de balança lá na minha casa. Então, pão no olho, precisou da minha ajuda para pagar a cirurgia dele. Estava com meu filho no colo, quieto. Não conseguia falar nada. Essas histórias me vinham na cabeça. Essa memória me trazia na cabeça. O silêncio dele falava muito mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Quando ele foi embora, ele me chegou a agradecer. Não conseguia falar muito. E naquele contexto, eu comecei a pensar o que a santidade pode fazer por mim. Quando a gente fala do assunto santidade, quando a gente fala do assunto você se guardar para algo, as pessoas conectam santidade com o teu piu-piu. Elas acham que santidade é você não bater punheta. Elas acham que santidade é você não falar palavrão. Elas acham que santidade é você de alguma forma não ir numa festa. É você não ir numa festa. Elas acham que santidade tem a ver com alguma coisa que você deixa de fazer ou com alguma regra que você segue. Essa é a mentalidade original de santidade. Nós substituímos a santidade, os efeitos da santidade, a você não ter pelo na tua mão, a você não assistir um vídeo pornô. Mas quando eu parei essa semana, eu olhei para trás, eu olhei para o meu passado, e eu não encontrei nele absolutamente nada que eu tivesse para condenar meu pai. Quando eu olhei para o meu passado e eu vi aquele homem frágil na minha sala, eu não vi nada além de amor por ele. Quando eu olhei para o meu passado, eu não vi nada além de ter vontade de abraçar ele e de fazer tudo 10 mil vezes mais por ele. A santidade que eu me refiro, ela não está associada com alguma coisa que você seguiu, com alguma coisa que você ouviu. Ela não está ligada com alguma coisa que você fez, mas ela está ligada com como você vê o seu próximo. Santidade é como você enxerga a pessoa que está ao teu lado. Você acredita que Deus mora em você? Se Deus mora em você, significa que Ele mora também na pessoa do teu lado. Essa é a maior implicação, que se Deus habita em você, Ele habita também no seu vizinho. Sabe por que você consegue assistir um vídeo pornô? Sabe por que alguém consegue assistir um vídeo pornô? Porque ele não consegue ver Deus nos olhos daquela prostituta. Porque se ele olhasse para aquele vídeo e ele visse Deus nos olhos daquela prostituta, clamando por socorro, desesperadamente por liberdade, eu duvido que você gastaria um segundo a mais tendo prazer no sofrimento dos outros. Sabe por que se você colocar o teu piu-piu na boca de uma prostituta, você colocar o teu piu-piu na boca de uma massagista, você só consegue porque você não acredita que Deus habita nela. Porque se você soubesse que Deus habita nela, fizesse ela o que ela fez, fizesse você o que você fez, a santidade te faria olhar para ela com os olhos de amor, ternura, paixão e carinho. A santidade desse século é você se martirizar, é você furar os seus olhos, é você tentar evitar todo tipo de situação. Você não pode ir para a festa, você não pode ir para o bar, você não pode ir para a balada, você não pode ir para nenhum lugar, quando na verdade a santidade que Ele me mostrou era justamente não esconder os olhos dele, mas era abrir bem alto para procurar quem precisava de ajuda, quem precisava de conselho, quem precisava de amor. O que a santidade fez por mim não foi me fazer casar virgem. O que a santidade fez por mim não foi ter uma família linda. O que a santidade fez por mim foi poder olhar para o meu pai e ver um agressor, um bêbado, alguém que fez mal para minha família e falar: eu te perdoo. Foi poder olhar para ele e olhar: eu te amo. Foi olhar para ele e falar assim: eu tenho carinho por você, eu tenho sentimento de amor por você. Existem coisas
que as regras jamais vão poder fazer por você. Existem coisas que as regras jamais vão fazer por você. A gente confunde perdão com amnésia. Eu sinto dor cada vez que eu lembro disso. Eu sinto dor cada vez que eu lembro da cena da minha mãe vindo ao meu encontro. Eu seria um monstro se eu não lembrasse. Eu seria um babaca, um otário, um cretino se eu falasse, olha, nem me lembro mais. Que babaca! Paulo tanto lembrava que sempre falava. Aqui é meu romantismo imaginando, mas eu imagino Paulo falando das chibatadas dele. Ele lembrava, essa aqui foi o centurião que deu. Essa aqui foi o guarda. E ele perdoava ela mesmo assim. O que a santidade faz por mim é poder olhar para o meu pai e ver todas as marcas que ele me deixou e falar, eu te amo. Eu não quero bater em você de volta. Eu não quero te agredir de volta. Eu não vou fazer com você o que fizeram com você. Ele só reproduziu o que ele recebeu de outros. Eu não tenho medo de olhar para trás e saber as marcas que eu carrego. Qual marca você acha que Paulo se lembra mais? Eu fiz por alguém por 10 vezes mais de agressões contra mim. Não há nada pior nessa vida do que você ter agredido alguém. Tanto é que Paulo se compara ao pior de todos os pecadores. Quem que você acha que estava mais sofrendo naquela sala? Quem que você acha que precisa de mais misericórdia naquela sala que eu estava? Eu ou aquele senhor com mãos grossas? Ele é o que estava em sofrimento dentro daquele lugar. Ele é que tem memória do que ele fez. Ele é que sabe quanto que aquilo foi agressivo para ele. Mas a santidade que pairava naquele lugar, a paz que se estabelecia ali, a mão que eu podia estender e dizer o quanto eu amava, ela não vem porque eu deixei de me masturbar. Ela não vem porque eu deixei de ver pornografia. Essa é uma santidade que vem porque eu consegui ver em alguém que Deus habitava nela. Porque eu consegui olhar para alguém e ver que Deus habitava dentro dela. Essa semana eu estava brincando com o Gui até no WhatsApp, e tirando sarro ele me mandou um texto, usualmente usado fora de contexto, e que mesmo que se fosse em contexto, eu me recusaria a acreditar nele. A humanidade que habita em mim me recusaria a acreditar nele. Um texto que nos separa dos outros. Você já viu a igreja fazer isso? Você, crente, é uma espécie de ser humano superior aos outros seres humanos. Essa é a maior agressão. É isso que afasta as pessoas da santidade. O que afasta as pessoas da santidade não é a tentação pelo sexo. O que te afasta é você achar que aquela pessoa, por alguma razão, ela é pior do que você. É por alguma razão achar que o Espírito de Deus habita dentro dela. Porque se você soubesse que o Espírito de Deus habita dentro daquela menina que você pegou na festa daquele dia, você não teria pego. Você teria pensado 3 vezes, você teria temido tocar em alguém quem Deus habita. O teu problema é que você acha uma espécie superior de pessoas do que ela é. Ou talvez você se ache uma espécie inferior do que os outros são. Existe uma santidade cultural que não quer dizer nada. Você tem um amigo que ele nunca bateu uma punheta e você acha que porque ele fez aquilo ele é santo. É sua cultura. Na onde ele estava ninguém viu aquilo, na onde ele estava ninguém falou aquilo. Se tivesse falado ele faria igual. Mas o que você precisa é olhar para as pessoas que estão à sua volta com carinho e com amor. Com carinho, com amor e com uma ternura. Ele é um bandista, Deus habita dentro dele. Ela é prostituta, Deus habita dentro dela. Ele é religioso, Deus habita dentro dele. E se você souber olhar para ele com amor e com ternura, você vai experimentar o mais profundo da santidade. Você já não vai mais lutar com o teu pecado. Você já não vai mais lutar em ter que abusar de alguém, em fazer algo por alguém, porque você é a própria justiça andando sobre a terra. Você se preocupa, você toca, você ama. Deus, Ele habita em você. E se Ele habita dentro de você, Ele habita no seu vizinho. Ele habita naquela pessoa que você xinga, naquela pessoa que você tem raiva, naquela pessoa que você empresário explora, naquela pessoa que você vendedor tira vantagem. Ele habita exatamente naquela pessoa. Se você olhar os mundos por essa lente, você nunca mais vai lutar contra o pecado. Você nunca mais vai abusar de ninguém na tua vida. Porque quem ousará abusar do próprio Deus? Quantos quer te
ketchups o Jorginho Lema pode oferecer para Deus, para ver se Deus está disposto a dar mais um ano de vida para ele? Quanto dinheiro o Ike tem que desviar para acrescentar um dia na vida dele? Não há o que você possa fazer para mudar. Deus é incorruptível. Você ousaria abusar de um Deus incorruptível? Você ousaria abusar de um Deus que se entregou por amor a você, sabendo que Ele mora naquela pessoa? Você não ousaria. Como posso amar a Deus que não vejo e não amar o próximo que eu vejo? Como eu posso ter carinho e gratidão a um Deus que eu não vejo, mas não ter gratidão pelo meu irmão que senta do meu lado? Como eu posso ter carinho e gratidão a um Deus que eu nunca vi, a quem eu estou disposto a dar minha mão, minha perna, minha cabeça, meu dinheiro, a fazer sacrifícios, mas não estou disposto a fazer sacrifício pelo cara que mora do meu lado, pela pessoa que me machucou? Deus mora exatamente dentro daquela pessoa. Ele mora exatamente dentro daquela pessoa que nós colocamos como um outro tipo de ser humano. Jesus, ele foi repartido entre a humanidade. Ele não é uma exclusividade de um grupo de pessoas. Ele não é uma exclusividade de um grupo de eleitos. A eleição de Jesus foi a humanidade. A escolha de Jesus foram pelos seres humanos. E qualquer coisa fora disso é blasfêmia. Qualquer teologia com 500 páginas. Eu tenho lá em casa, eu vi ontem 900 páginas da teologia da eleição. Eu acreditava nesse tipo de coisa. Seja quanto hora que você quiser, Deus criou o homem e Ele não é um pai demente, débil mental, para fazer mal para essa pessoa, para mandar ela para o quinto dos infernos. Se o teu Deus faz isso, nós não temos o mesmo Deus. Porque o meu Deus, Ele ama, independente daquilo que você fez, independente de onde você foi, independente do que o teu amigo fez por você. Deus, Ele está na humanidade. Você foi chamado para amar as pessoas, para ter carinho por elas, para tocá-las, para trazê-las para perto de você. Por fim, Deus, Ele habita em você. A plenitude de Deus habita em você. Mas eu duvido que você possa acessar ela sem alguma outra pessoa. Existe uma chave que não abre você sozinho. Nós somos designados para sermos coletivo. Nós não fomos designados para andarmos sozinhos. Tudo que Deus tem aí dentro de você, você nunca vai acessar enquanto você tiver alguma coisa contra o outro. Alguma coisa contra o outro? Primeiro resolva, depois venha para o altar. Primeiro resolva, depois tome o cálice. Primeiro resolva, depois participe da ceia. Enquanto você estiver com problemas com outros, você não vai participar da plenitude de Deus, de Cristo sobre você. Você não tem como experimentar a ceia. Você só vai comer, você só vai encher o seu estômago. Você nunca vai saber o que significa participar do corpo, do sofrimento, da ressurreição de Cristo. Se você tem alguma coisa contra alguém, seja esse alguém o maior demônio do mundo, que fez a pior coisa do mundo por você. Enquanto você dormir, tem alguém na sua mente que você condena e que você mata todas as noites, você não pode participar do corpo. Você tem a plenitude, mas você não tem acesso a ela. Você tem tudo o que você precisa escondido aí dentro, mas você jamais vai poder acessar. Para você vivenciar a plenitude de Cristo, você precisa estar em plenitude com o teu irmão. Não é a primeira plenitude com Jesus, depois a plenitude com o outro, é a primeira plenitude com o outro. E só aí eu conheço minha plenitude com Cristo. Primeiro, eu amo ela e estou certo com Ele. Depois eu estou certo com Jesus. Primeiro eu amo o meu próximo, e aí faz sentido eu amar Jesus. Aí faz sentido eu amar a Deus. Enquanto eu não amo o outro, enquanto eu não me dou pelo outro, o Evangelho é ineficaz em seu poder. Ele é ineficaz para parar o pecado da tua vida. Ele é ineficaz para te fazer não ir para a prostituição. Ele é ineficaz para te fazer resistir no dia mal. Só quando você viver intensamente com o teu próximo, você resistirá às tentações do maligno. Isso é santidade. Isso é santidade. Não é deixar de ver pornografia, não é deixar de ir numa festa. Pelo contrário, os olhos de Jesus estiveram sempre abertos e sempre envolvidos em lugares que na teoria nos proíbem de ir. Amém. Se você quiser orar comigo,
amado, nós agradecemos o seu nome nessa manhã, Pai. O que nós mais fizemos desde que nós chegamos aqui foi te adorar. Não é porque é um ritual, não é porque a gente aprendeu a fazer assim, mas é porque você merece. Você merece a gente te adorar da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Não é o nosso nome que estará estampado ao final desse dia, mas é o nome de Jesus que nós agradeceremos, Pai. Ao teu nome da glória, ao teu nome de poder, o teu nome que transborda de paciência, o teu nome que transborda de carinho, ternura, de amor, a esses olhos no qual não conseguimos resistir, como um besouro que se lança no fogo, Pai. Nós não conseguimos resistir a teu fogo. Nós queremos ser queimados por ti, nós queremos ser abandonados aos seus braços. Nós te amamos mais do que nós amamos a qualquer caminho que nós escolhemos para nós mesmos, Pai. Se eu me esconder no fundo do oceano, se eu fizer minha cama entre os mortos, se eu subir às asas da alvorada, se eu sair do leste e for pro oeste, do norte eu for pro sul, aonde eu tentar me esconder, ali o Senhor estará. Onde tiver um ser humano vivo, aí eu encontrarei o Senhor. Nós clamamos, Pai, por um desejo de perdão, Pai. Eu clamo que o Senhor traga a nossa mente, Deus. Traga nosso espírito, nossa alma, um desejo de perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos fizeram mal, Pai. Aquele amor que do Senhor recebemos, o perdão que a cruz verteu por nós, o perdão que o Senhor derramou por nós, aquilo que o Senhor entregou por nós naquele dia, Deus. Essa é a nossa abundância. Essa é a nossa abundância. A nossa abundância não são carros, não são cavalos. A nossa força não é o governo. A nossa força, Senhor, é poder amar com ternura. O poder que nós recebemos naquele dia foi o poder de ir pelo mundo e perdoar e libertar os cativos. A nossa influência, o nosso poder, o nosso governo, Deus, não se transmite no status, mas sim na capacidade, Senhor, de olhar nos olhos da pessoa e liberar o perdão. Esse é o poder que do Senhor recebemos. Esse é o mistério que do Senhor recebemos. Esse é o mistério que nós queremos compartilhar.